Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Estou super feliz de ter vocês aqui comigo no canal Momento com Deus. E hoje eu trouxe, gente, uma palavra bem interessante para explicar um pouquinho para vocês do porquê que a igreja, os cristãos, estarem tão perdidos e fazendo coisas tão estranhas. Se realizarmos uma pesquisa rapidinha na internet, logo vamos perceber muitas denúncias e muitos comportamentos estranhos dos cristãos. E quando eu digo estranhos, não é que eles são tão estranhos assim. São estranhos porque eles deveriam ser estranhos para os cristãos. Os cristãos não deveriam estar praticando essas coisas. Mas a igreja está bem contaminada, tendo atitudes bem contra a palavra de Deus. Muitos não estão obedecendo a Deus e isso tem incomodado muitas pessoas e tem também feito, sabe, aqueles fofoqueiros da internet? Ganhar muito dinheiro baseado nisso, apenas em ficar acusando as pessoas, até mesmo fora de contexto. Eu trouxe, então, a parábola do joio e do trigo para vocês. Vou pegar minha Bíblia aqui para poder ler, porque eu quero a versão dessa Bíblia aqui, para que vocês possam entender melhor. E esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? O inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Então, essa parábola aqui deixa bem claro, né, como seria a vida da igreja, do povo de Deus. O joio, ele não é apenas o mundo, as coisas do mundo, as pessoas que estão no mundo e que não creem em Deus. Porque o agricultor, ele semeou o trigo. O trigo representa o povo de Deus. E no meio do trigo veio o inimigo e semeou o joio. E aonde a gente mais encontra o povo de Deus, o trigo? É dentro das igrejas, é no ambiente cristão. E é dentro desse ambiente cristão que o joio é plantado pelo inimigo. Que pessoas que não amam e não obedecem a Deus são plantadas ali pelo inimigo para atrapalhar a obra de Deus, trazer confusão, trazer engano, muitas mentiras, fazerem muitos desistirem de seguirem a Jesus, porque esse joio fica ali, né, trazendo muita coisa que não é bíblica, muita coisa que não agrada a Deus e acaba impedindo que outras pessoas possam até mesmo entrarem na igreja, aceitarem Jesus como seu único, suficiente Salvador. Então essa foi uma artimanha de Satanás, porque o joio se parece com o trigo. Essas pessoas, elas são parecidas com cristãos verdadeiros, mas elas não são cristãos verdadeiros, elas são vazias da presença de Deus, entram dentro da igreja fazendo muito barulho, mas elas não têm o Espírito Santo, elas não edificam a vida de ninguém, elas não ajudam a vida de ninguém, apenas atrapalham. E esse joio, gente, é plantado no meio da igreja, no meio do trigo. Não é uma coisa lá fora do povo de Deus, está entre o povo de Deus, está no meio do povo de Deus. E em 2 Timóteo diz aqui como que são essas pessoas. Existem muitos outros versículos que dizem também, né, como são essas pessoas, mas eu acho que 2 Timóteo 3 está mais específico com a geração atual, com o joio atual. Em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas,
e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Ele descreve como são as práticas e as atitudes dessas pessoas, desse joio que está no meio do povo de Deus. Então, se formos pesquisar, olhar na internet o que essas pessoas andam fazendo, sabe? Amando mais ao dinheiro, mais as ofertas e os dízimos que eles recebem ali na igreja. Muitas vezes há uma programação de linguagem, né? Uma pregação que usa muita neurolinguística, muitos gatilhos mentais, muitas fórmulas para poder atrair as pessoas e engatilhá-las para que essas pessoas deem o seu dinheiro, doem os seus bens. Pessoas que pregam heresias, coisas totalmente fora da palavra de Deus. Pessoas que pregam que até mesmo você pode ficar em pecado dentro da igreja, porque Deus te ama do jeito que você está em pecado e você nem precisa mudar. Pessoas que criam e montam igrejas baseadas nos seus próprios desejos e visões limitadas da palavra de Deus. Realmente, quando a gente começa a observar, parece que está tudo de cabeça para baixo e parece que nem existe igrejas que, para quem quer, né, servir a Deus verdadeiramente, parece que nem existem igrejas que a gente possa frequentar hoje em dia tranquilamente, porque a sensação que se dá é que o trigo foi sufocado e o joio foi cultivado, foi adubado e foi vastamente cultivado e plantado no meio do trigo, né? Então parece que o mal tá ali com muito mais liberdade para atuar do que até mesmo o próprio Espírito Santo e os verdadeiros cristãos. Realmente a situação da igreja está muito caótica, está muito complexa e está muito feia. A igreja realmente tem andado muito suja e contaminada por essas falsas doutrinas divulgadas e alimentadas pelo joio. Mas Jesus deixa bem claro em sua parábola que quem planta esse joio no meio do trigo é o diabo, porque ele faz propositalmente mesmo para contaminar, para distorcer a palavra, para trazer muita confusão e desvio dentro da igreja. Mas no fim dos tempos, Jesus voltará e o trigo será colhido junto com o joio. Porém, o trigo será separado para a vida eterna ao lado de Jesus. E o joio será lançado no fogo. Então, Jesus deixa bem claro ali que há uma condenação eterna, que há um céu e que há um inferno. E que quem anda em confusão, longe da palavra de Deus, em desobediência à palavra de Deus, fazendo o que diz lá em 2 Timóteo 3, amando mais a si mesmo, amando mais os prazeres deste mundo, buscando seus próprios interesses, sendo egoístas, gananciosos, amando as riquezas. Essas pessoas que não se arrependerem e quiserem continuar agindo como joio, não herdarão o reino dos céus. Mas quem obedece a Deus, quem quer ser trigo, quem quer ser luz e sal nessa terra, como a Bíblia diz, esses herdarão o reino dos céus. E precisamos nos lembrar disso, porque a igreja realmente está em situação precária, mas devemos sempre alertar as pessoas e lembrá-las que ainda dá tempo de se arrepender e se tornarem trigo e obedecerem a Deus e se entregarem a Deus verdadeiramente para que possam receber a salvação e a vida eterna, porque tudo nesta terra é passageiro. Não adianta ganhar Rolex no altar, não adianta ganhar uma moto lindíssima e poderosa, pouco rodada no altar. Não adianta falar que você criar uma igreja baseada naquele pecado
vai levar para o céu, porque não vai, gente. A igreja, ela não deve ser formada baseada na nossa vontade, mas na vontade de Deus. É Deus que é o dono da igreja e não os homens que são donos da igreja. Hoje em dia, muita confusão tem acontecido aí por causa de liderança em igrejas. Líderes, pastores, bispos, apóstolos, seja lá o que for, estão se achando donos da igreja e Deus não está presente ali. Eles tomam as decisões baseadas na sua vontade, na sua carne, nos seus desejos, na sua obsessão por crescimento e na sua obsessão pelo dinheiro, né? Porque a igreja dá dinheiro, porque tá todo mundo ali dizimando e ofertando. Mas essas pessoas não são donos da igreja. Quem é dono é Jesus. E se Jesus se levantar agora e resolver cobrar contas dessa situação? Ninguém é dono da igreja. Quem é dono da igreja é Jesus. E as pessoas acham que podem entrar na igreja e fazer o que bem entender. A Bíblia deixou bem claro, Jesus deixou bem claro através dessa parábola, que o diabo planta essas pessoas dentro da igreja para trazer todo esse caos. Mas há uma solução para isso. É só permanecermos fiéis a Jesus, porque no fim dos tempos haverá uma separação, haverá uma colheita e não tem como escapar. Reflita sobre os caminhos que você tem seguido, que isso é um dever de todo cristão. Devemos sempre estar atentos se estamos obedecendo a Deus, amando a Deus, colocando Ele em primeiro lugar ou não. Todos os dias temos algo para aprender com a palavra de Deus, aprender com Jesus Cristo e melhorarmos a nossa relação com Ele, melhorarmos o nosso caminho na presença dEle. Espero que você escolha fazer parte da plantação de trigo e não da plantação de joio, porque o fim do joio será triste e o fim do trigo será com muita alegria na presença do Senhor. O meu desejo é que você seja feliz e seja alegre na presença do Senhor. Por mais que a vida aqui na terra seja bem difícil em muitos momentos. Abra o seu coração para Jesus, se entregue a Jesus, obedeça a Ele, cultive o seu amor por Ele. Porque às vezes você não vai receber uma recompensa aqui na terra, mas vai receber uma grande vitória lá nos céus ao lado de Jesus, quando chegar a sua hora de chegar na eternidade. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus edifique cada vez mais a vida de vocês através dessa palavra. Muito obrigado por estarem comigo até aqui neste vídeo. Se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas para que elas possam ter as vidas abençoadas pela palavra de Deus. Um beijo para vocês, Deus abençoe vocês e a gente se vê no próximo vídeo.